Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá me vendo ou me ouvindo. Eu sou a Júlia Dantas e esse é mais um episódio do nosso podcast literário. Hoje a gente vai falar sobre um livro que fez bastante sucesso recentemente em algumas redes sociais, principalmente no TikTok e no Twitter. Eu não acompanho muitas outras redes sociais além dessas para poder dizer se teve algum sucesso nas outras, mas eu vi bastante coisa sobre, principalmente na área do BookTok do TikTok e na área do BookTwitter do Twitter. São tags específicas, para quem não sabe. E a gente vai falar sobre um que é querido por muitos, odiados por outros, mas a escolha da vez foram Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid. É basicamente um resumão sobre o livro. Conta a história de uma estrela hollywoodiana, que é a Evelyn Hugo, e ela fez muito sucesso nos anos dourados de Hollywood, que é a época mais ou menos entre 1920 e 1960, sabe? E ela era uma atriz de grande sucesso e conta a vida dela badalada entre os filmes e a vida fora das câmeras, onde ela teve 7 casamentos. E conta sobre cada um desses casamentos e como que foi a história dela e coisas que ela não contou pra ninguém, coisas que ela nunca revelou pra mídia. Uma jornalista que trabalha para uma revista relativamente grande, mas num cargo pequeno, ela tá procurando o que ela vai fazer da vida dela, porque ela quer mais destaque no emprego, mas ela não sabe como conseguir isso. E a Evelyn Hugo entra em contato com ela, a equipe da Evelyn Hugo entra em contato com ela e contrata ela para escrever a biografia da Evelyn. E a Evelyn só vai fazer se for com ela. Então, o livro ronda essa história, tipo, a jornalista tendo um emprego duplo entre trabalhar para a revista de verdade ou pegar a notícia só para ela, porque a Evelyn quer que a notícia saia só para jornalista, não é para sair para a revista, é para ser de autoria da jornalista. E conta também sobre a vida da Evelyn, coisas que ela fez, coisas que ninguém sabe, outras pessoas com quem ela se relacionou que não veio à tona, informação que não teve. Então, o livro basicamente fala sobre isso. A gente tem a contracapa do livro e a gente também tem a capa. A capa ela é bem simples, tá? Não é um livro capa dura, ó, como vocês podem ver. É um livro de capa normal. Ele tem alguns marca-páginas de capa que eu particularmente não gosto. Acho bem feio, porque não tem muita utilidade no livro. Eu prefiro marca-página de fitinha ou alguma coisinha para segurar mesmo. Eu acho mais coerente. A capa, ela é verde, em referência à personagem, e ela tem um alto relevozinho nessas letras aqui, ó, como vocês podem ver quando eu coloco na luz. Quem não estiver vendo no podcast, mas quem estiver vendo pelo Spotify, brilha quando eu ponho na luz, tá? São letras roxas e elas reluzem quando bate luz e elas têm um relevo quando você passa os dedos, é possível de sentir. A contracapa, basicamente, diz o seguinte: lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sobre os holofotes, seja atuando em uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido. Pela 7ª vez. Agora, prestes a completar 80 anos e reclusa em seu apartamento na Upper East Side, a famigerada atriz decide contar a própria história ou sua verdadeira história. Mas com uma condição: que Monique Grant, não sei falar o sobrenome, que Monique Grant, vai ser grande, jornalista iniciante e até então desconhecida, seja a entrevistadora. Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, a jovem repórter começa a se dar conta de que nada é por acaso e que suas trajetórias podem estar profunda e irreversivelmente conectadas. É um livro que experimenta muitos altos e baixos. E o livro já começa num baixo, vou ser sincera. Quando você lê o livro pela primeira vez, eu não me conectei de cara com a obra. Particularmente falando, eu achei que o enredo começa um pouco fraco, porque não tem nada que seja atrativo. O livro começa basicamente com a Monique, falando que, ai, nossa, como tá difícil trabalhar, o meu emprego não é bom, e pipipi, popopó, e piriri, pororó. Mas eu particularmente não ligo. Então, assim, não achei atrativo de cara. Foi um livro que, assim que eu comecei a ler, eu falei, não vou gostar disso aqui, não é o meu tipo de livro. Mas eu falei, não, vou dar uma chance. Tá todo mundo falando bem? Vou dar uma chancezinha, vai que melhora, né? E melhora, e melhora. É o tipo de livro que você tem que dar uma segunda chance, porque ele apresenta uma melhora significativa, tá? Ele não é muito grande, como vocês podem ver, ó. Não é um livro grande em si, não é
dotado lá de muitas páginas. Ele tem, vou até conferir aqui. São 354 páginas. Não é um livro pequeno, mas também não é nada gigantesco, assim, nada que impeça você de ler, né? E, pra ser sincera, eu achei em alguns momentos, eu achei muito, um tanto quanto clichê, sabe? Aquela coisa assim, meio que não me agradou tanto. Não é um livro ruim, eu gostei do livro, mas não entra na lista nem de longe dos melhores livros que eu já li. Porque alguns pontos que eu queria destacar sobre esse livro é a maneira como ele é escrito. A escrita do livro é boa, na maior parte do tempo, mas tem algumas coisas que pra mim não se encaixam. E pelo que eu vi, aparentemente é um universo conectado, pelo que entendi, porque um dos 7 maridos da Evelyn, Hugo, aparece em outro livro também, da mesma autora, no caso, né? O marido eu acho que é o Mick Riva, e ele aparece no livro Daisy Jones and the Six, eu acho, que fala sobre uma banda. Não sei ao certo, ainda não li esse livro. Quando eu ler, eu trago aqui. Mas, pelo que eu entendi, aparentemente são universos conectados. E se são universos conectados, na minha humilde opinião, eles têm que se passar na mesma época, né? O que faz sentido pra mim. Sobre a personagem principal, que no caso é a Monique. A Monique complica demais as coisas quando não tem necessidade. Sinceramente. Assim, acho que em alguns momentos do livro ela poderia ter feito menos e ter obtido o mesmo resultado. Porque ela passa, parece que ela tá sofrendo constantemente por uma situação que nem tá tão ruim assim. Então, eu acho que é caso de terapia mesmo aí pra ela, né? Agora a Evelyn. A Evelyn, como o ponto alto da obra, ela é interessantíssima, assim, a personagem é realmente uma coisa que te intriga. Você começa detestando ela, porque ela te passa uma figura totalmente arrogante e sem noção. E aí, quando você começa a conhecer a história dela, você cria uma certa afeição pela personagem. Você fala, ah, não, vai, ela é legalzinha. Aí depois você começa a odiar ela de novo. Você fala, não, não, isso aqui é um. Pelo amor de Deus, né? O que que é isso aqui que eu tô lendo? E aí tem um plot bom, mas tem um plot previsível. Eu, particularmente, achei o plot do livro um pouco previsível, sabe? Conforme você vai chegando às páginas, não estou dizendo que você vai abrir o livro, vai ler, sei lá, 20 páginas e vai falar, ah, eu já sei o que vai acontecer. Porque não, não vai. É aquela coisa que, conforme o final vai se aproximando, você fica, eu acho que vai acontecer isso. E acaba que acontece, porque não é um final tão inovador. É alguma coisa que já é um pouco mais previsível, é algo que você espera que aconteça. Dado ao contexto, a situação e tudo mais, é algo que você compreende que vai acontecer pelo livro. Mas a história é legal, tem bastante reviravolta e muito alto e baixo, como eu falei. Mas em alguns momentos, tipo, livro, você lê e você fala, cara, pra quê? Sabe? Qual a necessidade, no fim das contas? Nenhuma. Não tinha. Tem algumas partes bem impactantes do livro, e é um livro que, dependendo de quem lê, é um aviso, fica aí, dependendo de quem lê o livro, é um livro que pode conter até alguns gatilhos para algumas pessoas, tá? Porque ele toca em alguns tópicos um pouco sensíveis. Mas assim, nada extremo também, tá? É só um mero aviso. As páginas do livro são meio amareladas, ó. Como vocês podem ver aqui. Elas são páginas. Quem não tá vendo, tá ouvindo, né? São páginas meio amareladas e elas são confortáveis à leitura. Um ponto bom do livro pra mim é ele não ser capa dura. Ele é bem maleávelzinho e você pode. Olha o barulhinho da página. Legal, né? Você pode levar ele pra qualquer lugar, porque ele não é um livro grande. E ele é bem maleável, não é capa dura, não corre risco de arrancar, manchar a capa, dobrar a pontinha, aquela coisa chata que faz, sabe? O que mais? Eu não gosto muito do estilo dos diálogos. Eu prefiro diálogos que são escritos com travessão, mas aqui o diálogo é escrito com aspa. Eu não curto diálogo com aspa porque eu fico confusa e me perco na leitura. Eu realmente não consigo, tipo, acompanhar diálogo de aspas. Porque o diálogo vem em aspas, e aí começa aspas, e eu não sei mais quando eu tô falando do diálogo mesmo ou eu tô falando de diálogo relativo. Não faz sentido pra mim. Prefiro diálogos em travessões. Mas, fora isso, o livro ele é bonito, não é um livro feio. Não é um livro lindo, mas não é um livro feio. E ele também não tem muito
muitos problemas. Eu não encontrei muitos problemas assim na diagramação do livro mesmo. Eu não achei nada de errado com o livro em quesito de palavras. Ele tá bem traduzido, é uma tradução boa. É da editora Paralela. E quem fez a tradução do livro, eu não acho que vai estar aqui dentro. Deixa eu procurar. Tem sim! A tradução foi feita pelo Alexandre Boyd. A dedicatória do livro é da autora. Diz que é para Lila. Não sei quem é Lila. E o livro saiu em 2021. Não, 2017. E foi. Essa edição veio de 2021, que foi quando o livro bombou mesmo no TikTok. Aparentemente, pelo que eu vi pela internet, vai sair uma produção cinematográfica sobre o livro da Evelyn Hugo. E vai contar com algumas pessoas famosas, assim. Na verdade, o elenco estava sendo cotado mesmo, né? Estavam fazendo só especulações de fãs pela internet a respeito do elenco. E eu não vi nada que fosse confirmado ainda. Acho que o elenco tá sendo escolhido e o filme tá sendo produzido pela Netflix, se eu não me engano. Mas tá aí para sair um filme sobre a Evelyn Hugo. Não tenho conhecimento de nenhuma outra obra relacionada a esse livro. Não sei se tem outro filme, nem se tem algum tipo de série, muito menos jogo ou música. Duvido que tenha jogo. Mas a trama é essa. Bem resumida mesmo, porque não tem muito. Lembrei, tem muito que falar assim, esquece, menino. O livro, ele também, além dos Sete Maridos da Evelyn Hugo, ele toca em pontos pra época que eram bem mais severos mesmo. Tipo, a Evelyn Hugo, isso é dito no começo do livro, tá? Mas spoiler aí pra quem for ler. A Evelyn Hugo, ela é cubana e ela migra do país dela para os Estados Unidos e ela procura emprego e ela é muito pobre e roda em torno disso. E ela se casa 7 vezes e um desses 7 maridos faz horrores com ela, assim, tem um ponto da vida dela que fica bem ruim mesmo. E ela tem um amigo, o produtor dela, que é o agente dela, ele é homossexual, então, tipo, fica nesse negócio aí de não poder contar pra ninguém, por medo de tomar um spank na rua, enfim. Mas, olha, tem até uma coisinha de eu não tinha visto isso ainda. Tem um depoimento de leitores do livro, eu vou ler aqui pra gente. Evelyn Hugo faz Elizabeth Taylor parecer sem graça. Você vai rir com ela, chorar, sofrer e então voltar para a primeira página e fazer tudo de novo. Não, não, particularmente falando, não. Eu não leria esse livro de novo. É um livro bom, mas não é um livro que compensa uma leitura seguida. Simples. Não traz nada de inovador e revolucionário. Não traz. Simplesmente. Ele não vem com uma, tipo, é uma proposta nova, Evelyn Hugo mudando os ramos da literatura. Não. Não. Falar pra vocês que eu acho que o livro ficou muito. Ele foi muito superestimado por conta das redes sociais, por conta do TikTok, por conta do Twitter. Eles pegaram o livro e botaram num pedestal como se fosse a leitura mais legal que você ia fazer em 2021 ou 2022, ou quando você comprasse o livro, que ia ser o auge da sua leitura, da sua vida literária. Mas não é, não. Não é. Já li livros melhores, com enredos melhores. Também já li livros piores, tá? Com enredos bem piores, bem porcões mesmo. Mas não traz nada de novo, assim, de impactante, aquilo tudo que prometiam. Não, nunca trouxe. Mas no que o livro se propõe, é um livro, uma leitura jovem, né? Aquela parada mais infanto-juvenil. É o tipo de livro que você encontra na categoria de infanto-juvenil de uma livraria. Sim. Ah, aliás, na estante ele vai ficar assim, ó. Dá pra ler nada, essas letras me deixam confusa e eu não sei ler quando tá na vertical, eu não sei ler palavra em horizontal, não consigo. E aí, é o tipo de livro que você encontra na seção jovem de uma biblioteca, sabe? É uma leitura mais para adolescente mesmo, para um público mais jovem. Tem essa pegada. Claro, não tô dizendo, não tô classificando aqui, gente. Qualquer um de qualquer idade pode ler o livro que quiser, tá? Você comprou, é seu. Mas é uma leitura mais jovem, tanto que fez mais sucesso entre os jovens. Se você for ver o BookTok ou o BookTwitter, você vai ver que, basicamente, quem gostou do livro foi jovem. Gente nova mesmo, na sua faixa etária, tipo, dos seus 13 aos seus 18, assim, chutando. Alto. Um pouco alto. Mas é isso aí que o livro tem a oferecer. Uma história boa pra você ler quando você quer alguma coisa
mais leve pra ler. Você quer um entretenimento, mas você também não quer nada muito complexo. Então eu sugiro que você vá atrás de Evelyn Hugo. O livro te prende em um dado momento, graças a Deus. Depois que algumas boas páginas passam. Aqui, ó. Deixa eu ver exatamente em que página a coisa começa a ser legal. Aqui, ó. Quando ela começa a contar a história dela mesmo, a história só vai começar mesmo, na página 43, tá? Que é quando conta do primeiro marido dela. Então, a história começa mesmo na página 43. Você já rodou 43 páginas de livro e ainda não tinha nada de bum, prendendo mesmo. Quando começa a falar, aí você fala, não, ok, agora vai ficar legal. E realmente fica. Quando se entra ali em cena o primeiro marido dela, que aí quando conta a infância dela, a história de vida dela, da mãe, do pai dela, que se eu não me engano era alcoólatra, se eu não estiver errada, se eu estiver errada me corrijam. Mas basicamente o livro começa a ficar bom mesmo depois da página 43. E depois disso vai ficando bom, vai escalando, mas tem horas que acho que a autora fez propositalmente. Tem horas que você tem que fechar o livro. Você tem que simplesmente parar de ler, porque você já perdeu todo o pingo de paciência que você tinha com a Evelyn Hugo. E com a protagonista também, com a Monique. Você vai lendo, e aí vai chegar um momento que você vai ler e você vai falar, cara, não. E você fecha o livro e para. Pega aí uns 15 minutinhos pra parar e recomeçar, porque tem momentos mesmo em que você vai se estressar com o livro, você vai se estressar com os personagens, mas eu acredito que isso seja proposital. E eu não tô dizendo isso como um ponto negativo, jamais. Eu acho que livros que têm essa pegada de construir um personagem para que ele cause emoções nos leitores são livros muito bem planejados e são livros muito bem escritos. Porque partindo do ponto em que você começa a sentir raiva de algum personagem, ou você começa a se empatia? Empatia. Quando você começa a sentir empatia por um personagem, você quer saber o desfecho. Você quer saber como que aquela história vai se concluir. Como que aquele ciclo vai se terminar. Então, você continua lendo, motivado por um sentimento específico. No caso, aqui no livro, a maioria das vezes vai ser raiva mesmo, tá? Você vai ler o livro e você vai se estressar com a personagem, e você vai falar, cara, eu não quero mais ler você, e aí você para. Você fala, não, mas eu quero ler você, porque eu quero saber se você vai fazer merda ou não. E aí você pega e você fala, ah, não, você não fez merda. Então você fala, ah, não, você fez merda, parabéns, Evelyn Hugo. Mas é um livro que ele te motiva, ele causa sensações. É um livro legal porque ele causa sensações. Ele faz você sentir algo. Novamente, nada inovador, nada revolucionário. Pra mim, o que eu achei, na minha opinião, não é nada de uau. Não é tipo qualquer livro que eu deixo na estante, não. Mas não é nada de uau, entendeu? É um livro que eu compraria, mas eu compraria por recomendação, porque se eu visse numa prateleira, eu não ia querer comprar, porque a capa, falando sobre a capa em si, a arte da capa, eu não achei a capa muito atrativa não, tá? Porque parece que foi feita pelo Canva. Essa é a verdade. Sabe aquela plataforma de edição Canva que muito adolescente usa, eu uso inclusive, que usa pra fazer trabalho de escola, editar trabalho de escola? Então, parece que a capa foi feita pelo Canva, porque a capa consiste basicamente numa mulher com um colar de pérolas longo, um vestido de lantejoulas, um filtro verde em cima e escrito numa fonte bonitinha, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e o nome da autora embaixo. E assim, não acho nada de atrativo. O fundo do livro, não sei se vai dar pra ver aí na câmera. Acho que não vai estar pegando. Então, o fundo do livro é como se fosse o fundo do vestido dela de lantejoulas. E é só isso que a capa proporciona pra você. É só isso que a capa tem. Tem as informações do fundo, tem editora e tudo mais. Mas é só isso que a capa te proporciona. Não tem mais nada além disso, não. E eu achei bem. A capa eu achei bem porquinha, pra falar a verdade, tá? Ah, é. Aqui atrás, ó, fala um pouco sobre a autora, que eu vou ler pra gente. Taylor Jenkins Reid é autora de Forever Interrupted, 2013, After I Do, 2014, Em Outra Vida, Talvez, 2015, One True Love, em 2016 e Daisy Jones and the Six, em 2019. Mora em Los Angeles com o marido, a filha e o cachorro. Então, com essa informação que eu tenho agora que eu não tinha, aparentemente Daisy Jones and the Six veio antes. Então, o personagem daqui, que é o Mickey Riva, tá no outro livro e os universos estão aparentemente conectados. Não sei se a história toda se conecta, mas eu sei que tem esse personagem em comum, porque eu vi pela internet afora, basicamente. Foi assim que eu adquiri essa informação.
Mas acredito que seja isso que eu tenha para dizer do livro. Não é uma leitura ruim. É uma leitura que você vai fazer, depende muito do seu tempo livre, tá? É o tipo de livro que você lê mais ou menos em uns 2, 3 dias. Foi o tempo que eu demorei pra ler. Porque eu lia e fazia pausas. Porque eu queria ler durante mais tempo. Mas acredite que se você pegar o livro pra ler ele direto, se você tiver tempo pra isso, você consegue ler em um dia e meio, mais ou menos assim. Porque não é nada muito grande. Se você tiver o tempo, você faz isso em um dia e meio ou até menos. Não diria que em menos que um dia, mas eu diria que em menos de 3 dias, super tranquilo, tá? Eu fiz mais em 3 dias por escolha mesmo. Mas tempo de leitura também é irrelevante, tá, gente? Vocês leem as coisas no tempo que vocês quiserem, porque indifere no fim das contas. Acredito que. Olha, esse livro aqui veio com um defeito, hein? Agora que eu tô olhando a capa, ele tem uma marquinhazinha de tinta roxa bem miudinha aqui no cantinho. Eu acredito que não dê pra ver nem na câmera e muito menos por quem tá ouvindo pelo Spotify, né? Não dá pra ver nada. Ah, aliás, esse livro aqui não é meu, tá? Eu peguei emprestado com uma amiga minha, eu já li o livro, mas eu peguei ele emprestado com uma colega minha. Então, obrigada, colega, pelo livro emprestado. E é isso. Agradeço a você que viu, a você que ouviu, a você que fez os dois, você é uma pessoa muito legal. E até a próxima terça-feira. Espero que vocês todos fiquem bem. E se você tiver alguma sugestão de livro, alguma ideia, pode falar, mandar, comenta ou me manda no e-mail. Se você sabe quem eu sou, me manda uma mensagem. E eu trago a resenha. E é isso. Um beijo, até semana que vem.